Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao simpósio Aspectos Jurídicos da Proposta de Reforma da Previdência, uma realização da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, AJUFET. Esse evento tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, e do Instituto dos Advogados Brasileiros, do IAB Nacional. Esse é um tema muito importante e todos nós viemos aqui para ouvir os palestrantes. Então, eu já vou passar a palavra. Queria só fazer um registro inicial sobre o que motivou a organização desse evento. Esse é um tema que afeta... Vem, Suzane, por favor. A doutora Suzane Ferraro se junta a nós, e eu estava mencionando que esse evento tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, e do Instituto dos Advogados Brasileiros, que são aqui representados por uma pessoa, a doutora Suzane Ferraro, que unificou os cinturões, né, e é presidente da Comissão de Previdência Social das duas entidades. Eu estava dizendo que motivou a realização desse evento, né? O tema é de uma relevância extrema, né? Afeta todos os brasileiros, as gerações presentes e futuras, talvez até as passadas, porque se diz que o Brasil até o passado é incerto, mas esse é o tema da palestra do Dr. Victor no segundo segmento. Mas por que organizar um evento jurídico, né? Porque esse é um tema, a reforma da Previdência atualmente é um assunto praticamente dominado pelos economistas, né? O discurso sobre a necessidade da reforma, né? Se há déficit ou se não há déficit, é um debate intenso mesmo entre os economistas, né? Há uma divergência grande sobre isso. E por que então organizar um evento jurídico sobre esse assunto? O que particularmente me inspirou a organizar um evento com esse enfoque foi uma intervenção do professor Paulo Modesto, da Universidade Federal da Bahia, no final de um evento que ocorreu na OAB há poucos meses atrás, em que o Marcelo Leonardo Tavares foi um dos palestrantes, o Fábio Limite também. No finalzinho desse evento, o professor Paulo Modesto fez uma intervenção muito pertinente, né? Disse que os juristas têm uma contribuição muito limitada sobre essa questão do déficit, né? Se há déficit ou se não há déficit, é um debate interminável. O que os juristas podem contribuir sobre esse tema, né? É o seguinte: se ainda a gente parte da premissa de que o cobertor está curto, né? De que há limites e de que há dificuldades econômicas, será que vale tudo? Será que não há nenhum tipo de limite para a modificação das regras da Previdência Social? Será que há sentido jurídico, por exemplo, em se ter regras de transição diferentes para servidores civis e servidores militares? Será que as regras de transição das reformas passadas podem ser superadas completamente pelas regras de transição que estão sendo colocadas? Será que não há o direito à transição da transição, vamos dizer assim? Será que as regras de transição podem ser modificadas sem nenhum tipo de limite? Será que não há limites para o aumento da contribuição previdenciária, da líquida, né, da contribuição previdenciária? Enfim, eu acho que a contribuição que os juristas podem dar nesse assunto é exatamente a discussão sobre os valores necessários à manutenção do sistema, à proteção da confiança, à proteção da dignidade e da igualdade. Acho que esses são os valores fundamentais que os juristas devem discutir, independentemente do contexto econômico. A contribuição que os juristas podem dar é exatamente no debate sobre como fazer, quais são os limites a uma mudança nas regras da Previdência Social. Então, feito esse registro, eu vou então imediatamente passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, colega muito querido, muito respeitado por todos nós, o Dr. Marcelo Leonardo Tavares,
que é juiz federal titular da 31ª Vara Previdenciária, na Vara Federal, que tem especialidade previdenciária. É pós-doutor em Direito Público pela Université de Montpellier, na França. Doutor e mestre em Direito Público pela UERJ. Professor da UERJ. Já foi diretor da Justiça Judiciária do Rio. Atualmente exerce função de auxílio à presidência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E eu pessoalmente tive o prazer de trabalhar com ele no Supremo Tribunal Federal, enquanto ele era instrutor e eu era juiz auxiliar. Então, passo a palavra ao Dr. Marcelo Leonardo. Boa tarde a todos. Tenho a honra de participar desse evento, como foi bem destacado pelo Dr. Frederico Montedoni, que representa a diretoria da UFPR. Está na hora dos juristas falarem um pouco da reforma. Porque o discurso da reforma tem sido um discurso monopolizado pelos economistas. Então, eu parabenizo a associação por ter tomado essa iniciativa num evento plural em que juízes participam, os advogados também estão representados, muito bem representados, e aberto ao público, em que nós vamos ter a oportunidade de debater principais questões jurídicas que ainda estão sendo gestadas no Congresso Nacional em um embate político no qual o governo pretende impor um projeto, uma proposta de emenda constitucional que foi elaborada por ele e encontra naturalmente alguma resistência na reflexão por parte dos parlamentares. Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Associação dos Juízes Federais do Estado do Rio de Janeiro do Espírito Santo, cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Fábio Souza, a professora Suzane também, a quem me referi agora há pouco. E a parte que me coube nessa mesa foi fazer uma introdução, dar uma visão geral da reforma. E eu gostaria de, nessa visão geral, tratar de 3 pontos. Primeiro, uma rápida evolução do histórico da Previdência Social no Brasil. Depois, falar um pouco da estrutura de financiamento possível da Previdência. Qual é o atual estado da estrutura previdenciária brasileira, comparando com os sistemas de financiamento. E, por fim, me pronunciar um pouco sobre o ponto que me parece mais agudo da reforma, que é a tentativa de instituição de um regime de capitalização na Previdência Básica. Esse ponto que foi retirado no relatório da Comissão Especial de Previdência que está analisando a reforma na Câmara, não foi objeto de desistência por parte do Poder Executivo. Então, o ministro da Economia, imediatamente após a publicação do relatório por parte da comissão, ele veio a público se pronunciar no sentido de que o governo ele não desistiu e vai procurar introduzir novamente a proposta de capitalização, que é o que me parece que desestrutura a Previdência Social brasileira. A Previdência Social brasileira ela tem basicamente 100 anos de existência, tal como nós compreendemos como Previdência Social. Ela nasce a partir de 2 leis. Primeiro, uma lei de proteção de acidentes de trabalho para empregados em empresa ferroviária, uma lei de 1919. Em geral, os estados começam sempre a estrutura previdenciária através do acidente do trabalho, porque o acidente do trabalho é aquilo que mais chama a atenção imediatamente dos trabalhadores. Trabalhadores jovens têm uma certa dificuldade de ver um futuro distante do momento de uma aposentadoria como um benefício elegível, né? Um trabalhador de 20 e poucos anos, ele tem dificuldade de se ver aos 60, mas ele sabe o perigo que é ficar sem um rendimento pela ocorrência do acidente de trabalho. Então, isso reflete naturalmente na legislação, em geral nos países. A primeira proteção que se faz é uma proteção de acidente de trabalho. Foi assim na Alemanha, no final do século XIX, na França também, no final do século XIX, e aconteceu no Brasil. A primeira lei é uma lei de 1919. E logo depois, em 1923, através da Lei Eloy Chaves,
é criada a primeira caixa de aposentadoria e pensão, e em seguida outras caixas são criadas. Essa caixa de aposentadoria e pensão é uma instituição privada vinculada à empresa. Então não é uma proteção ainda por categoria profissional, é uma proteção mais específica para trabalhadores urbanos, trabalhadores organizados de determinadas empresas. Então a proteção previdenciária brasileira, ela se inicia num modelo laborista, num modelo que faz a proteção diretamente do trabalhador. Não há uma universalização dessa proteção e é uma proteção ainda de natureza privada, mas na qual já existe a previsão da contribuição do trabalhador e da contribuição da empresa. Esse primeiro modelo é um modelo parecido com o que foi instituído, como eu falei agora há pouco, na Alemanha no final do século XIX. Essa proteção é uma proteção que tem um modelo que pretende manter o padrão de vida do trabalhador. Então a cotização é feita através de contribuição securitária que procura fazer uma proteção nos mesmos moldes do pagamento do salário integral do trabalhador. A partir da Era Vargas, a partir de 1930, há uma estatização dessas caixas de aposentadoria e pensão e também a reunião das caixas por categoria profissional. E são criados os institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs. Esses IAPs, eles não trabalham, como eu disse, em cima de empresas, mas sim na proteção da categoria. Então, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, ele tem regras próprias, existe uma lei própria do IAPI, diferente da lei do IAPM, do IAPC. Então, cada Instituto de Aposentadoria e Pensão passa a ter natureza autárquica, é gerido diretamente pelo Estado, mas cada um com regras próprias. Ainda dentro desse modelo de Bismarck, de fazer uma proteção chamada proteção total, procurando manter o poder aquisitivo do trabalhador quando ele sofre algum evento de doença, incapacidade, também numa idade avançada ou quando se aposenta por tempo de contribuição. Em 1942, inicia na Inglaterra a elaboração de um estudo que é entregue em 1944, chamado Relatório Beveridge. O Relatório Beveridge, ele propõe uma mudança estrutural na previdência da Inglaterra, que até então era mantida nesses moldes da proteção alemã, mas o Beveridge, ele propõe a universalização do sistema, uma contribuição específica para a previdência distinta da contribuição da saúde. Então a saúde, ela passa a sofrer um financiamento através de impostos e há uma contribuição que é praticamente padronizada e que gera também uma cobertura padronizada tendente à universalização. Então é uma outra concepção de previdência mais abrangente, mas que não pretende garantir o mesmo padrão de vida do trabalhador que ele tinha na atividade durante o período de aposentadoria ou de incapacidade. Esse padrão de proteção do relatório Beveridge é um padrão de proteção limitado ao valor de teto. Então, as prestações são prestações que tendem a uma uniformidade. O Brasil, ele não fica infenso a esse tipo de alteração. E a partir da década de 60, ele passa a sofrer na legislação a influência do relatório Beveridge. Apesar do Brasil manter um padrão de proteção previdenciária que ainda pode se chamar bismarckiano, de proteção dos trabalhadores, ele tende à universalização. Em 1960 é aprovada a Lei 3807, que unifica as regras de aposentadoria e pensão. Então, apesar de ainda sobreviverem os IAPs individualmente, o IAPC, o IAPB, o IAPI, eles passam a observar a mesma lei geral, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei 3807, que só foi revogada pela Lei 8.213 de 1991. Então, isso ocorre em 1960. E em 1966 são extintos os institutos de aposentadoria e pensão por categoria profissional
e criado um instituto só para todos os trabalhadores urbanos, que é o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Os trabalhadores rurais ainda estão fora desse sistema, o sistema assistencial também de proteção não se comunica com o sistema previdenciário, mas ainda, apesar da unificação e uma tendência a uma uniformização de regras, a proteção previdenciária no Brasil ainda está atrelada a uma proteção, por exemplo, de assistência médica. Então, o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, era um instituto que fazia a garantia da proteção à área de saúde para os trabalhadores vinculados à Previdência. Lembrando que, antes da criação do INPS, quando ainda havia IAPI, IAPB, esses institutos faziam uma proteção global. O IAPI ele tinha um sistema de previdência, um sistema de saúde, financiamento de casa própria, era uma proteção global do trabalhador nesse padrão anterior ao INPS. Há um enxugamento dessa proteção social, mas basicamente a Previdência ainda fica atrelada à proteção da saúde para os trabalhadores urbanos. A assistência, ela não dialoga ainda com a Previdência Social e esse processo ele evolui na década de 70 para a criação do chamado Sistema Integrado de Proteção da Previdência Social e Assistência Médica através da criação do SIMPAS. Então, o SIMPAS é um sistema de integração administrativa, mas não de integração jurídica dessa proteção de previdência com assistência e saúde, o que somente passa a ocorrer na Constituição de 1988. Então, a Constituição de 1988 é que passa a se referir pela primeira vez à Seguridade Social como um gênero de proteção da saúde, da previdência e da assistência, sendo que a proteção da assistência médica ela se descola da Previdência Social e se torna universal através da criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Voltando à Constituição de 1988, a Constituição de 88 ela tem um foco específico na previdência dos trabalhadores e passa a incluir os trabalhadores rurais dentro desse ambiente de proteção previdenciária do regime geral de previdência social, mantém apartada a proteção dos servidores públicos e com a possibilidade de uma proteção diferenciada por categoria profissional ainda. A Constituição de 1988, ela, em matéria previdenciária, passa por duas reformas principais. A primeira reforma, através da Emenda Constitucional número 20 de 1998, ainda na época do governo Fernando Henrique, tem como foco a modificação principalmente do regime geral de previdência social. Então, o regime geral de previdência social, ele passa por uma transformação importante através da Emenda Constitucional número 20 e passa a observar a estrutura que nós temos hoje, que eu vou explicar daqui a pouco. A Emenda Constitucional número 41 de 2003 e a Emenda Constitucional número 47 de 2005, elas têm como principal foco a previdência dos servidores públicos. Né? Então, desde 1988, nós passamos por dois processos estruturais de reforma, um em 98, que teve por foco o regime geral da Previdência Social, e um combinado em 2003 e 2005, com o foco nas modificações de previdência dos servidores públicos. As alterações em matéria de previdência, elas podem ter dupla natureza. Elas podem ser uma reforma estrutural ou uma reforma paramétrica. Qual é a diferença? A reforma estrutural muda as linhas principais de proteção do seguro. As reformas paramétricas, elas mudam as condições em que os benefícios serão concedidos. Então, quando se altera, por exemplo, a idade para uma aposentadoria por idade, essa é uma alteração paramétrica, que tende a ter um impacto menor do que uma alteração estrutural. A grande última alteração estrutural que nós tivemos no Brasil foi trazida pela Emenda Constitucional número 20. A Emenda Constitucional número 20 manteve a linha geral de proteção dos trabalhadores
reforçou a influência do relatório Beveridge no Brasil através do princípio da universalização da proteção, que está inclusive no parágrafo único do artigo 194, mas principalmente a emenda constitucional número 20, ela passou a adotar as linhas gerais de um relatório que foi publicado pelo Banco Mundial ainda na década de 80, com base em um estudo que foi feito pela Universidade da Califórnia, que teve como relator um professor cubano chamado Carmelo Mesalado. Esse relatório é um relatório que passou a ser denominado pela academia como a teoria dos pilares. E o Brasil passou a adotar a teoria dos pilares a partir de 1998. Qual é a proposta do professor Carmelo Mesalado, que escreve principalmente uma proposta de emenda, uma proposta de previdência para países em desenvolvimento, que é exatamente o caso do Brasil. A teoria dos pilares, ela propõe que a proteção previdenciária seja combinada entre assistência e previdência social. Ele denomina de pilar zero o pilar de assistência social, que é o pilar destinado a afastar as pessoas que estão em situação de miserabilidade. Então, ele, no relatório, com base na afirmação de que os países em desenvolvimento têm como um dos seus principais problemas a desigualdade social e a existência de boa parte de sua população em um estado de que não pode se sustentar com os próprios meios, ele propõe que a sociedade, seja através de impostos, seja através de uma contribuição específica, faça a proteção da parcela mais desprotegida da sociedade. Quem faz basicamente esse papel na assistência social brasileira é o BPC, é o benefício de prestação continuada de um salário mínimo, que hoje é pago para os maiores de 65 anos, independentemente do gênero, e para os deficientes físicos que não tenham como manter não tenham como se manter ou ter a sua manutenção provida pela família. Então esse seria o pilar zero, que é um pilar de assistência social e que protege as pessoas mesmo sem qualquer contribuição individualizada para o sistema. Então o objetivo da assistência social é não deixar que uma parte da população caia na miséria. Então essa seria uma visão de proteção da sociedade em relação a essa parcela mais pobre da população. A partir do pilar número 1, o pilar número 2 e o pilar número 3 são pilares de natureza previdenciária. Ele propõe que o pilar número 1 seja assumido pelo Estado em um regime de proteção coletivizada em que haja solidariedade entre gerações, em que os trabalhadores do momento sejam de alguma forma responsáveis pela manutenção dos inativos. Então, nesse primeiro pilar se aplica a solidariedade. Ele propõe que esse pilar seja garantido pelo Estado, então seja uma previdência pública, e que eventuais déficits desse sistema sejam cobertos pela própria sociedade. Ele fala que esse pilar, ele também, da mesma forma que a assistência social, mas com menos intensidade, ele tem um objetivo também de fazer distribuição de renda para as pessoas mais pobres. Então, essa previdência seria uma previdência estatal que pagaria benefícios entre um valor mínimo e um valor máximo, com tendência à universalização. Quem faz o papel dessa proteção previdenciária é o regime geral de previdência social para os trabalhadores e, de uma certa forma, é o regime próprio de previdência social na União hoje e nos estados que já criaram o regime facultativo complementar, o fundo de pensão. Então, os servidores públicos que ingressaram nas entidades federativas, depois da criação do fundo de pensão dos servidores, têm uma previdência de primeiro pilar no regime próprio de previdência social. No caso dos servidores da União, aqueles que ingressaram depois de outubro de 2013. Tem uma previdência parecida com a previdência do regime geral, que é uma previdência de primeiro pilar. Então, esse primeiro pilar é um pilar de solidariedade, de proteção estatal, em que se aplica a cobertura subsidiária da sociedade em caso de déficit do sistema. O segundo pilar é o denominado de previdência complementar.
O objetivo da Previdência Complementar é garantir o padrão de vida para trabalhadores de classe média que recebam de salário um valor acima daquilo que é pago pela Previdência Básica. Então, esse papel no Brasil é desempenhado pela Previdência Privada Fechada, os chamados fundos de pensão, Petros, Previ. Então, imaginem que um engenheiro da Petrobras que ganha 15 mil reais, ele teria uma queda de padrão de vida muito grande ao se aposentar e receber R$5.800 de aposentadoria do INSS. Então, o papel da Petros é fazer com que esse engenheiro da Petrobras que recebia 15 mil reais de salário, ao se aposentar, ele não sinta muito a queda do padrão de vida. Não necessariamente que ele vai receber 15 mil reais, mas ele vai receber o valor do INSS complementado pela Petros com o objetivo de manter um padrão próximo daquele padrão de 15 mil reais. Esse é o papel feito hoje também pelo FUNPRESP, do Judiciário, do Executivo e também dos estados que criaram o regime facultativo complementar. Então, o papel da Previdência Complementar é um papel de manutenção do poder aquisitivo de trabalhadores de classe média que recebem de salário acima, um montante acima daquele que é pago pelo INSS ou pelo regime próprio. E o terceiro pilar, que consta no relatório do Carmelo Mesalari, é o pilar da Previdência Suplementar, que é um investimento financeiro no Brasil feito através principalmente dos modelos PGBL e VGBL. É um investimento livre, qualquer pessoa pode fazer, independentemente de estar vinculado a um sistema de previdência, é livre a qualquer pessoa. Bem, livre a qualquer pessoa que tenha dinheiro, né? Ela é livre para qualquer pessoa, obviamente. A Previdência Suplementar não é livre, não é de adesão real livre para quem não tem dinheiro. Ela só é de adesão livre para quem tem dinheiro para fazer esse investimento. Em relação à Previdência de segundo pilar, que é a Previdência Complementar, que no Brasil quem exerce esse papel são os fundos de pensão, o relatório do Banco Mundial, ele afirma que essa proteção pode ser feita pelo Estado ou por entidades privadas. No Brasil, se optou por uma previdência privada. São fundações privadas, então são sociedades civis sem fim lucrativo que fazem esse tipo de proteção. E a Previdência Suplementar, que é um investimento financeiro, é um investimento de mercado e ele fica atrelado realmente às instituições do sistema financeiro. E aí nós vamos ter empresas vinculadas aos principais bancos no Brasil. Então, Itaú Seguros Previdência, Bradesco Seguros Previdência, Caixa Seguros Previdência, o Banco do Brasil, Brasil Prévio, enfim. Então, são empresas vinculadas às principais instituições financeiras e que compõem realmente o sistema financeiro nacional. A existência de previdência complementar em um sistema financeiro saudável e a de previdência suplementar é muito importante para o sistema financeiro para girar o capital. Então é importante haver robustez no sistema complementar de previdência, principalmente para que eventualmente o país não precise fazer empréstimo externo e possa tomar empréstimo dentro do próprio sistema financeiro localizado no país. Então, essa estrutura previdenciária diversificada e baseada na teoria de pilares foi feita na Emenda Constitucional número 20, em 1998. A Emenda Constitucional número 41 e a Emenda Constitucional número 47, elas trouxeram mais alterações paramétricas do que alterações estruturais. A estrutura previdenciária brasileira, que é diversificada, ela se consolida na Emenda Constitucional número 20. E para que nós possamos entender essa estrutura previdenciária, numa visão geral, é importante nós combinarmos a estrutura da forma como ela foi colocada com a natureza financeira da proteção. Existem 3 sistemas financeiros, basicamente, sobre os quais funcionam a Previdência Social. O primeiro é o sistema de repartição simples. O sistema de repartição simples é um sistema de proteção coletivizado e que funciona em regime de caixa. O dinheiro que entra hoje
ele paga os benefícios de hoje. E a proteção não é individual. Quando um trabalhador hoje do INSS, que está vinculado ao sistema do INSS, ele paga a contribuição, aquela contribuição não é capitalizada para ele. Ela vai para o sistema e serve para pagar as aposentadorias e pensões daquele momento. Então, o dinheiro que entra na União da contribuição dos trabalhadores das empresas no mês de junho, ele vai servir para pagar as obrigações que o INSS tem no mês de junho. E acontece o mesmo em relação aos servidores públicos. É assim que funciona o sistema de repartição, é um sistema baseado no conceito de solidariedade social e solidariedade entre gerações, e solidariedade entre a sociedade e os trabalhadores, quando esse sistema ele é deficitário e tem que ser coberto por outros tipos de ingresso público. Então, existem vários tipos, várias dimensões de solidariedade no sistema de repartição simples. Para que nós tenhamos ideia do que acontece num regime como o do INSS, o INSS hoje mantém a proteção de aproximadamente 28 milhões de pessoas. E existem mais de 70 milhões de trabalhadores contribuindo para o sistema. A população da França toda é de 66 milhões de pessoas. Ao INSS estão vinculados 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas. E isso porque nós temos aproximadamente de 30 a 40 milhões de pessoas fora do sistema. Então, se o INSS tivesse uma taxa de cobertura melhor do que ele tem, nós teríamos 140 milhões de pessoas envolvidas nesse sistema. E pode-se falar muita coisa de um sistema como o INSS. Aqui nós temos juízes criminais que trabalham diariamente com problemas de fraude no INSS, estelionato previdenciário, sonegação fiscal previdenciária, mas o sistema paga em dia esses milhões de trabalhadores, com todas as mazelas que envolvem fraudes, atacados por todas as frentes, o sistema paga em dia. Ele funciona para quase 30 milhões de pessoas. Não há notícias de atraso de pagamento no INSS. Há notícia de atraso de apreciação do pedido de benefício, né? Mas esse é um outro problema que vem movimentando bastante as varas previdenciárias. Então, esse primeiro modelo de financiamento é o modelo de financiamento do regime geral de previdência e do regime próprio de previdência social no Brasil. A previdência suplementar, aquela que é o investimento financeiro, trabalha com outro modelo financeiro, que é o modelo de capitalização individual. Então, na capitalização individual, você contribui para você mesmo. No futuro, você vai contribuindo, vai formando um fundo vinculado ao seu CPF. E quando ocorre o que se denomina de condição de elegibilidade, você atinge a idade, está no contrato, você começa a receber a cobertura. Então, quais são as características de um modelo de capitalização individual? A proteção individualizada. O momento de contribuição é distinto do momento de recebimento, não é ao mesmo tempo. E você está responsável por você mesmo. O regime de repartição simples, ele tem um ponto positivo e um ponto negativo, se nós olharmos individualmente. O ponto positivo da repartição simples, que é o modelo do INSS, o ponto positivo. Dependendo das regras de carência, é possível que um trabalhador trabalhe um dia, não contribua, morra e deixe pensão. Individualmente, isso é algo de grande impacto social. Então, como no Brasil não existe carência para pensão, é possível, juridicamente, uma pessoa trabalhar um dia, ser vinculada ao sistema, não ter contribuído para ele, e deixar a pensão para um bebê de um mês, que vai receber por 21 anos essa proteção previdenciária. Quem vai pagar essa pensão para esse bebê durante 21 anos? A coletividade, porque a proteção é coletiva. Esse é o lado bom da repartição simples. Existe um lado ruim da repartição simples que pode ocorrer com qualquer um de nós aqui. Imaginem um trabalhador ou um servidor público que tenha contribuído por 25 anos para o sistema e venha a falecer sem deixar viúva ou viúva e tenha deixado filhos maiores de 21 anos. Não há nenhum dependente. Ele contribuiu durante 20, 25, 30 anos, não se aposentou, não deixou pensão. Pode ter deixado herdeiros, mas não deixou dependentes.
E se esses herdeiros tentarem receber a pensão, eles não são elegíveis para a pensão. E o dinheiro ficou para quem? O dinheiro ficou para o sistema, porque a proteção é coletivizada. Isso faz parte do jogo, da repartição simples. E como é o financiamento da capitalização individual? Depende de você. Ela é individual. Você contribui para você mesmo, forma um fundo. Você, como uma pessoa disciplinada, der muita sorte na vida, como trabalhador, jamais ficar desempregado por longo período, contribuir com um valor razoável, é bem possível que você tenha, no final, um fundo suficiente para receber valores de aposentadoria até a sua expectativa de vida ser realizada. É possível que isso aconteça. Esse é o lado bom da capitalização individual. Depende de você. Mas existe um lado ruim da capitalização individual. Ninguém está com você. Se acontecer de você estar no sistema de capitalização individual, se vincular um dia, não contribuir, morrer e deixar um filho de 1 mês, não há pensão. Isso é capitalização individual, que tem que ser dito como capitalização individual. Porque o discurso da capitalização individual é um discurso que só coloca o foco na aposentadoria por idade. Mas o INSS não protege apenas a aposentadoria por idade. O INSS tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário e maternidade. E não se está discutindo quem é que vai fazer esse tipo de proteção, caso seja aprovado um sistema de capitalização individual. Essa reforma, se ela aprova o modelo de capitalização, e eu volto a dizer, o governo apresentou a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019 com o germe da capitalização, possibilitando que a capitalização, o sistema de capitalização seja criado através de lei complementar. Isso não foi acolhido no relatório, mas o ministro da Economia tem dito nos meios de comunicação que o governo não abandonou a ideia, que ele vai procurar reintroduzir o sistema de capitalização na estrutura previdenciária brasileira. Se o sistema de capitalização for introduzido no modelo brasileiro, haverá uma desestruturação completa da Previdência Social Básica, porque a Previdência está estruturada em pilares. O primeiro pilar é coletivizado. Mesmo pessoas que não contribuem muito para o sistema não são abandonadas pelo sistema. Elas não caem na miséria porque há uma proteção coletivizada. Se o sistema de capitalização individual for aprovado na Previdência Básica, qualquer evento inopinável que ocorra com essas pessoas não merecerá a proteção previdenciária da capitalização, porque não haverá fundo capitalizado suficiente para gerar aquela proteção previdenciária individual. Essa pessoa será protegida pela assistência social, a assistência que não gera pensão, a assistência que não tem 13º, é essa a proteção previdenciária. Do jeito que está colocado, o sistema, inclusive juridicamente, ele é incoerente. Porque, vejam, na previdência complementar de um fundo de pensão, seja de servidor público, seja da Petro, há a contribuição da empresa, 1 para 1 na contribuição do trabalhador e do servidor. Mas na Previdência Básica, a empresa não vai contribuir. Quer dizer, a empresa não vai contribuir na Previdência Básica, mas ela vai contribuir na Previdência Complementar. Isso é uma incoerência dentro do sistema que está sendo implantado. Bem, e aí eu chego na terceira parte da minha exposição. Me parece que a introdução de um sistema de capitalização no Brasil é inconstitucional, porque desrespeita a estrutura fundamental do Estado Social brasileiro, tal como ele foi delineado na Constituição de 1988. A Constituição brasileira tem como um dos fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Como um dos objetivos, a erradicação da pobreza. O outro objetivo, a redução da desigualdade social. Um sistema de capitalização agrava a desigualdade social. Um sistema de capitalização agrava a desigualdade de gênero.
Um sistema de capitalização faz com que haja geração de pobreza, porque maior parte da população ficará sujeita a riscos inopinados que não merecerão a proteção previdenciária. Então, existem princípios fundamentais da Constituição da República que vão nortear a organização dos direitos sociais que vão estar desrespeitados. Em um Estado social de direitos, nós vamos partir para a análise da tríade de valores morais que vão proteger os direitos fundamentais. Trabalha-se com o conceito de liberdade real, não de liberdade formal. E não há liberdade na miséria, e não há liberdade na ignorância. Trabalha-se com o conceito de igualdade de chances ou de oportunidade. E não a igualdade formal, de que todos são iguais perante a lei e o Estado não pode discriminar. Um dos objetivos da República para alcançar o princípio da igualdade de chances é a redução da desigualdade social. E o sistema de capitalização, como ele não faz qualquer tipo de distribuição de renda, ele não reduz a desigualdade social, ele agrava a desigualdade social. E ele abandona o terceiro valor moral, que é o valor da solidariedade entre gerações e da solidariedade entre a sociedade e o sistema de trabalhadores e servidores públicos. Existem dois aspectos da sociedade, da solidariedade, que estão presentes na Previdência Social. A solidariedade ela está presente na Previdência sob um aspecto comutativo, quando o trabalhador, numa proteção coletivizada, ele se torna aderente à proteção daqueles que hoje não podem mais trabalhar. Quando ele contribui para que o mesmo seja feito com ele na mesma medida. Essa é uma solidariedade comutativa. Mas a Previdência Básica, ela também tem um papel de solidariedade distributiva. Em muitos municípios mais pobres do Brasil, principalmente do Nordeste e do Norte, quem consegue comprar fiado no comércio é o aposentado, porque ele é quem recebe o salário mínimo, porque os outros trabalhadores não conseguem sequer receber o salário mínimo no trabalho, principalmente rural. Então, um dos papéis da Previdência Básica, ao lado da assistência social, é fazer distribuição de renda. E esse aspecto da solidariedade, ele passa a não merecer mais proteção em um sistema de capitalização. Há um relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em dezembro de 2018, a respeito dos países que optaram pela migração do sistema básico estatal de repartição simples para o modelo de capitalização, que é exatamente a intenção original da PEC 06 de 2019. 30 países da América Latina e do leste europeu migraram para o sistema de capitalização. 14 países da América Latina fizeram isso. O primeiro, em 1981, foi no Chile. E esse processo de migração do sistema de capitalização, ele ocorreu de forma mais forte entre 1981 e 2014. Dos 30 países, 18 fizeram um movimento de regresso para a repartição. Sim. A OIT, nesse relatório, ela identifica várias consequências daninhas da migração para o sistema de capitalização. O sistema de capitalização reduziu a taxa de substituição da proteção. O que é a taxa de substituição da proteção? Se eu ganho R$4.000 como salário e me aposento e ganho R$4.000, minha taxa de substituição de salário para aposentadoria é de 100%. Se eu ganho R$5.000 de salário e me aposento com 4.000, a minha taxa de substituição é de 80%. Quando se faz a migração para a capitalização, a taxa de substituição nas aposentadorias para a sociedade cai. Há um aumento de custo da manutenção do sistema. Se a capitalização, da forma como é dita pelo ministro da Economia, se os fundos forem ser geridos pelo sistema financeiro, pelos bancos, haverá necessidade de pagamento de várias taxas do sistema financeiro. Taxa de custódia de títulos públicos, taxa de administração,
Existem várias taxas que quem faz aplicação financeira paga, e essas taxas serão pagas e terão que ser remuneradas com o dinheiro da contribuição. O sistema de capitalização agrava a desigualdade de gênero, porque as mulheres estão mais sujeitas a períodos em que elas não trabalham e não vão contribuir para o sistema de capitalização, e que no sistema de repartição elas estão protegidas com salário e maternidade. As mulheres, elas estão mais sujeitas a períodos de afastamento do trabalho, para cuidar, de acordo com o último PNAD, não apenas de crianças, mas as mulheres principalmente cuidam dos idosos das residências. Isso apareceu no último PNAD. O sistema de capitalização, ele traz desigualdade social porque rompe com o princípio da solidariedade entre os trabalhadores e os inativos, e rompe com o princípio da solidariedade distributiva da sociedade para os trabalhadores, desfaz um círculo de solidariedade entre as empresas e os trabalhadores, uma vez que o ministro da Economia tem dito que, se passar o sistema de capitalização, o fundo individualizado vai ser feito apenas com a contribuição dos trabalhadores, não com a contribuição das empresas. E o sistema de capitalização, ele interessa muito ao sistema financeiro, aos bancos. Isso tem que ser dito. O sistema de capitalização interessa principalmente aos bancos, sem aplicação de solidariedade. Então, me parece que o ponto estrutural, numa visão geral, mais grave nessa proposta de emenda constitucional, e que não foi abandonado pelo Poder Executivo, é a implantação de um modelo de capitalização. Fora isso, existem várias alterações paramétricas que vão ser objeto da colocação por parte dos meus colegas, tanto nessa mesa quanto na próxima, que estão gerando pobreza, através do enfraquecimento do cálculo da renda mensal inicial de pensão. Na proposta original, a pensão sequer tinha garantia de pagamento de um salário mínimo à pensão, na proposta do Poder Executivo. A pensão, ela vai sofrer um processo de cálculo, primeiro, de média aritmética, sem abandonar os 20% menores salários. Vai ser a média aritmética dos 80%, média aritmética dos 100%. Depois disso, se aplica uma alíquota, dependendo do tempo que o trabalhador tem, com mais de 20 anos de contribuição. E depois disso, se aplica uma alíquota pelo número de dependentes. Então, um trabalhador que ganhe e sustente sua família com R$5.000, pode, no final, deixar uma pensão de R$1.500. Em cálculos realistas. Regras de transição que não estão respeitando a expectativa da expectativa de direito. Porque, coitado do servidor, por exemplo, que ingressou no serviço público em 1996, porque ele passou por uma reforma em 1998, ele tinha uma regra de transição que foi alterada pela emenda constitucional número 41 de 2003 e que está sendo revogada agora nessa reforma da Previdência, gerando uma insegurança jurídica tamanha no sistema. Então, afirmar que não existe direito adquirido a regime jurídico, mas até que ponto o Estado pode gerar uma insegurança jurídica para aqueles que ingressaram no serviço público acreditando que existe uma determinada regra do jogo. Mas essas questões paramétricas vão ser mais bem desenvolvidas aqui. Eu queria realmente dar essa visão geral, histórica da Previdência Social brasileira, falar dos sistemas de financiamento, são sistemas de financiamento diferentes, para que vocês entendam o que é levar um sistema básico para a capitalização e colocar a preocupação que deve haver por parte da sociedade com o ingresso de um sistema básico de previdência no modelo de capitalização. Haverá geração de pobreza no país por falta de solidariedade dos trabalhadores com os nativos e da sociedade também com os trabalhadores e com os seus servidores públicos. Essa era a primeira colocação que eu gostaria de fazer no painel, dando essa visão geral para depois
meus colegas poderem fazer o desenvolvimento das questões paramétricas. Muito obrigado.